O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: numa cidade havia um juiz que não temia Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo: faça-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz se recusou. Por fim, ele pensou: eu não temo a Deus e não respeito homem algum. Mas esta viúva já me está aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha a agredir-me. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz este juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Repetir. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E nesse sentido, exatamente, que a gente está deixando de lado os evangelhos do dia, porque, a meu ver, mas eu acho pela realidade também do mundo, o que esmoreceu não são os costumes que estão se corrompendo. Não é a maldade que está reinando. Esta sempre existiu e sempre vai existir. Por quê? Ela é fruto, ou melhor, consequência daquilo que nós chamamos pecado. Mais uma vez eu insisto, não vamos olhar os atos errados que nós fazemos. Eu fico furioso, fico egoísta, e aí por diante, não é? A gente acha que estes são os pecados. Não. Estes atos são consequência do pecado. Todos somos pecadores? Lógico. Porque a consequência desta doença que nós chamamos pecado, exatamente se manifesta nos atos errados, mas se manifesta num acontecimento da nossa vida do qual ninguém escapa. Então, se nós não tivéssemos o pecado, não aconteceria isto na nossa vida. O que é? A morte. Pelo pecado, a morte entrou no mundo. Deus seria muito estúpido, muito imbecil mesmo, se ele tivesse criado um mundo para morrer. Não tem cabimento. Alguma coisa entrou no meio de toda a história da criação. Outro dia na televisão, a ciência procura a historinha de Adão e Eva, a historinha para criança. Nós somos gente evoluída, nós somos gente estudada, a ciência está demonstrando.
Eu vi uma notícia na televisão que depois a minha cabeça vai longe, que descobriram, não lembro agora bem o país onde que foi, se alguém de vocês lembra, foi no jornal. E aí que descobriram os ossos do esqueleto de milhões de anos. E indica que as várias raças da humanidade são derivações de uma única origem. Entendeu? São derivações de uma única origem. O ser humano é um só. Isso é já uma das notícias. Depois o resto, porque, como sempre digo, os homens somos capazes de acender as lâmpadas. Maravilhoso. Ótimo. Isto que nós podemos e conseguimos fazer, não é? O que são estas lâmpadas diante do sol? Me digam vocês. Esta é obra das nossas mãos, que ainda bem Deus nos deu a alegria de participar na atividade criadora dele. Mas daí dizer que nós geramos civilização e futuro, tenha talvez precise um pouco de humildade, né? Reconhecer um pouquinho que a fonte da vida não somos nós. Nós recebemos a vida. E se a vida, como galho, é separada do tronco, o que acontece? Seca. Que a fonte da sua vitalidade não é o galho. A fonte da sua vitalidade são as raízes, é a árvore. Então, admitindo este princípio, Deus como princípio, fonte vital, a humanidade somente poderá dar frutos e crescer quanto mais estiver bem enxertado e unido à fonte da sua vida, que é o próprio Deus. Por isso que fala de oração. O único meio que nós temos para entrar em contato com Deus, partindo da nossa miséria, é a oração. Então, o que aconteceu? Antes da comunhão, a gente mostra a Eucaristia, fala: tu que tiras o pecado do mundo. Então Jesus se queixava: será que quando o Filho do Homem, que ele virá sobre a terra, vai encontrar fé? E a gente se ilude que tem fé. Não sei como é que consegue. Como é que consegue a gente? Vocês já ouviram aquela frase: eu tenho muita fé porque tudo que eu peço a Deus Ele me dá. Já ouviram isso? Já ouviram? Vamos experiência por experiência de vida. Eu tenho um pouquinho de fé, porque tudo que eu pedi nunca Deus me deu, mas sempre me deu o que era preciso para mim, que eu não sabia. E nem sabia porque tinha que pedir e o que tinha que pedir. Porque a nossa visão é muito curta. É como uma criança que quer bolacha, quer isso, quer aquilo, não quer comer comida sólida para crescer, desenvolver. É burra a mãe, o pai, se eles se contentam das crianças, e dão as bolachas para a criança. E dão coisas que não ajudam para a sua saúde. Mas se os pais forem bons pais, vão dar alimento sólido para que o filho possa crescer e desenvolver. Não é assim? Ou não? Acho que é. E Deus é menos pai do que nós, menos inteligente do que nós, não é? Então ele veio fazer a história da humanidade. Este elo que tinha se rompido entre nós, criaturas, e Deus Criador, ficou no anseio da humanidade.
de todos os tempos, de todos os homens. Tanto que os livros da sabedoria, etc., do Antigo Testamento, são livros que se encontravam também em outros povos. Em outros povos. O meu amigo, fiquei conhecido assim, e padre que trabalhava com os índios, que contactou nos anos 70, 80, contactou 2 tribos ainda na Amazônia que não tinham tido nenhum contato com a famosa civilização moderna, que se vivia ainda profundamente na cultura deles. Até ele se preparou durante meses, vacinação, etc., para poder contactar depois fisicamente. E um dia a gente estava lá no Maranhão, ele disse: eu estou indo para Jerusalém. Eu falei: fazer o que Jerusalém? Porque vou comparar as fontes da Escritura, da Sagrada Escritura, porque aquelas 2 tribos de índio, eles esperavam uma mulher que deveria dar à luz um filho para salvar a humanidade. É o anseio de todos os homens. Então ficou este anseio na busca de Deus. Para nós compreendermos quando se fala de fé. É uma realidade. A realidade somos nós. E a realidade é Deus. Então, quando eu me diz que rezo, qual é a minha realidade? Eu tenho sede. E Deus é a fonte. Essas são as 2 realidades. Não se foge disso. O resto é totalmente secundário. Totalmente aleatório, totalmente fora de sentido. Nós temos sede. E Deus é a fonte. E o próprio Deus falou qual é o tipo de pecado que a humanidade cometeu. Ele não fala, não porque abandonaram os pais, não porque traíram a mulher, não porque traíram o marido, não porque roubaram, não porque assassinaram. Ele não fala nada disso. Deus falou: 2 pecados cometeu o meu povo. Só 2. Primeiro, deixaram a mim fonte de água viva. Deixaram a mim fonte da vida. Então, grande pecado, ter deixado a Deus fonte da nossa vida. Segundo, aí sim, cavocar poços, aí criar ilusões que não retêm as águas. Então, cria ilusões. Se eu for rico, eu vou ficar feliz. Se eu for potente, eu vou me realizar. E aí por diante, você sabe todas as ilusões que cria no mundo, não é? Tudo brincadeira de criança, gente. Só 2. São os grandes e pequenos problemas da vida humana. Deus é o ser humano. Ah, mas Deus não existe. Ótimo. Faça a sua vida. A humanidade quer fazer a sua vida sem Deus. Tranquilo. Quando, em 1962, um homem político que era santo também, ou 59 ou 62, não lembro bem, que era o prefeito de Florença, Tapira. Ele foi um convertido, sabia que era convertido? Ele não era ateu. Mas depois viveu no convento da Freira. Sim, depois. Então, ele era prefeito, grande político, conhecido do mundo inteiro. Hoje se fala tanto de comunismo, ele se relacionava com os comunistas, se relacionava com Ho Chi Minh, o único recebido. E ele, cristão fervoroso, que vivia como prefeito, só tinha um terno. E vivia como prefeito. Para vocês compreenderem que dá para ser prefeito, dá para ser político. Mas vivia num quarto emprestado pelos monges de São Marcos lá. Comida emprestada pelos monges.
Uma vez foi até engraçado que encontrou um pobre, pediu uma esmola. Sinto muito, mas o meu salário já acabou, já tinha dado tudo. Entendeu? Então esse prefeito, mas era um político, foi o único que conseguia, numa guerra que vocês nem entendem, nos anos 60, o que era a luta entre o comunismo e o Ocidente, etc. Não? Incrível. Juntou os prefeitos de Moscou, de New York, da África, em Florença, e conseguiu rezar com eles o Pai Nosso, porque Deus é Pai de toda a humanidade. Nós temos um único Pai. Os eclesiásticos, entre aspas, os teólogos, trabalham tanto para realizar isto e não conseguem. Ainda a gente se esgana crente contra católico, isto e aquilo, não é? Ou não é assim? Qual é a verdadeira religião? E ele foi em Moscou, foi recebido com honra. Falou ao Congresso dos Comunistas. Sabe o que ele falou? Esse sistema vai desmoronar. Era uma época em que até padres deixavam o sacerdócio porque achavam que a igreja estava falida e que o comunismo iria construir o paraíso sobre a terra, não é? O que a gente escuta lá nas políticas, não? Vai construir o paraíso sobre a terra. Ele falou, esse sistema vai desmoronar. Era profeta? Não. Acreditou, porque ele não está baseado em Cristo, mas baseado nos homens. O desejo de justiça, o desejo de igualdade, não é bom? É ótimo. Mas o ser humano é incapaz de realizar. A gente está ouvindo antes da missa a música, não? Fazei um instrumento da vossa paz, onde ódio, que eu leve amor, etc. Todo mundo quer um mundo tão bonito, não é? Mas somos incapazes de realizar. Veio Cristo, aí que está a fé, intermediário. E quem é este Cristo que preciso conhecer para crer nele? Ele existe, várias coisas já temos falado, não? Quem é Cristo? Aquele homem de Nazaré. Ele existe antes de todas as coisas. Ele não é um acidente de percurso da humanidade. Não é um acidente de percurso do homem que vem das cavernas, o homem que se torna pastor, o homem que cultiva a terra, o homem que se torna artesão, o homem que se torna comerciante, industrial. Esta é a evolução da capacidade humana. Não. Ele existe. Ele existe antes de todas as coisas. Antes que existisse toda a raça, qualquer raça humana. Antes que os céus e a terra fossem criadas. Cristo é. É o Verbo. No livro da sabedoria fala que ele é chamado de sabedoria. Depois se chama de Verbo. Ele estava junto de Deus. Ele brincava com uma criança. Vocês brincam de quebra-cabeça? As crianças tem joguinho agora. Não sei se tem joguinho lá nos telefones, como se chama lá, nos celulares. Então, o que vocês fazem? Porque aí vocês mesmos compreendem.
e entende por que tem que procurar Jesus, por que amar Jesus e crer nele. Vocês colocam as peças, não é? E quando colocaram tudo no lugar exato, se sente satisfeito, não é assim? Põe assim, era eu, não sei se as crianças modernas são diferentes, não? Tá? E ele estava junto de Deus, e ele brincava, colocava cada peça da criação, o céu estrelado, os mares, os peixes, junto de Deus. É muito grande, não é? Para não sair do imaginário, este verbo que existe antes de todas as coisas, se fez carne. Se fez homem como nós. Então, esta mesma potência que colocou todas as coisas, veio habitar sobre a terra. Aonde a gente vê os famosos milagres, que eu não chamo de milagres, eu chamo de atos de Deus. A tempestade no mar, ele dorme, os apóstolos apavorados, que gritam: mestre, acorda, nós vamos afundar aqui. E ele fala: por que não tem fé? Você está lendo da cuca? O barco está afundando. Vai ter fé. Levanta, calma. Ele é o Senhor do universo. Ele é o Senhor dos ventos, o Senhor dos mares. Quando o Senhor tem um escravo, manda o escravo fazer tudo o que ele quer, não é? Não precisa ter um escravo, um operário. Mas faz isso, faz aquilo, ele faz. Então o universo obedecia àquele homem que era Cristo. As potências espirituais e psíquicas que afligem o homem, eles expulsos. Os demônios, sabe, se fossem os demônios mesmo, se fossem doenças psíquicas, tanto faz. Tanto faz. Nós chamamos com o nome de demônio, daimon. Ninguém sabe bem o que ele representa. Por ser doença psíquica, então se estuda tanto psicólogos, não. É porque ele era um grande psiquiatra, ele conhecia o fundo da alma humana e conseguia, se fosse assim com tanto psiquiatra que temos, não teria mais nenhum louco sobre a terra, não é? Pelo amor de Deus, inventa outra. E a última coisa, para compreendermos quando se fala que ele tira o pecado do mundo, a última coisa, o último dos males que aflige a humanidade é a própria morte. E ele, quando assumiu sobre si os nossos pecados, a nossa realidade, que ele assumiu a nossa humanidade sobre si, foi exatamente para destruir a morte. Quando ele morreu, éramos nós que morríamos, porque ele não podia morrer. Então é uma realidade, quando ele fala que tomou sobre si os nossos pecados, não tomou sobre si os nossos atos errados que nós cometemos, tomou sobre si as consequências dos atos errados. Porque quando você faz um ato errado, ou você sofre, vamos dizer, se você se droga, a consequência da droga é que você está perdido, você se embriaga. A consequência da bebedeira é que a tua cabeça já não funciona. Você pode ser a pessoa mais inteligente do mundo, se beba não dirige, não é? Então, o efeito é que escurece a capacidade da inteligência, então você não pode fazer. Então, é o ato de beber que está errado? Não, eu posso beber se ele não fizer efeito em mim. Eu posso beber quanto quiser, de mim até. Posso fumar droga quanto quiser. É que ela me destrói. E assim
outros atos imorais, etc., que nós fazemos. Se eu estou traindo um amigo, se eu estou fazendo uma injustiça, eu me alegro porque eu tirei vantagem. Só que o outro fica fulo da vida, sobre o qual eu tirei vantagem, não é? Isso a gente não considera, não. Para ver como é que é o meu egoísmo, o meu ego. Então estas consequências, Jesus tomou sobre si. E a consequência, a morte que ele tomou sobre si. Mas não é somente isto que ele existe, então seria a história dele, à parte. Tudo nele encontra consistência. Aqui uso uma palavra, subsiste. Tudo que não for construído em Cristo, já falei outro dia, repito, quando São Francisco se converteu, Deus lhe deu a experiência das vaidades da coisa. Você sabe por que nós erramos, fazemos um monte de besteiras? Não. Que somos fracos? Não. Porque nos iludimos. O pecado cria uma ilusão na gente. Por isso que tudo é vaidade. Ele cria uma ilusão e a gente... Aí o que fez Deus? Francisco queria ser um grande homem. Já que ele não criava juízo, mandou uma doença, ficou entre a vida e a morte. E ele, depois da doença, começou a sarar, saiu lá em Assis. Eu fiquei 10 anos, a paisagem é muito meiga, muitas oliveiras, etc. E ele, que gostava tanto, cantor da natureza, sentiu simplesmente um vazio enorme. Nada lhe dizia nada. Acabou. Já pensaram vocês, se tudo aquilo que nós gostamos, nós chegamos a não gostar de nada, nem dos filhos, nem do marido, nem da mulher, nem das coisas? Já pensaram? Pense bem nisso. Que vida seria? É, Cristina? Que vida seria? E é preciso essas experiências profundas para a gente procurar a Deus, para ver que a realidade é só Ele, Cristo. Não é por um acaso a realidade é só tu. Ou você, aí que está o problema. Se você achar isto pela fé, você vai procurar Cristo. E vai ver que de fato, todas as coisas pelas quais a gente se arrebenta a cabeça, dinheiro, saúde, idade, doenças, minha Nossa Senhora, tudo se torna nada. Mas porque encontrou a sua consistência na experiência de Cristo. Então Cristo se transforma numa experiência de vida. Numa experiência da nossa existência. Que tudo nele subsiste. Era o que Lapira falou aos comunistas. Por que o mundo comunista vai ruir, vai cair? Porque não está alicerçado em Cristo, mas no simples desejo humano. Por que os amores caem? Por que os casamentos caem? Procurem e vejam que não estão alicerçados em Cristo, mas na simples paixão. Então parecem coisas maravilhosas, depois se acabam. Entendeu? Tudo nele subsiste. Outros tiveram outras experiências. Teve experiência que vivia, era bonzinho. O Kiko, que fundou os neocatecumenais, ele mesmo que conta,
Ia numa favela, vivia com os favelados, ensinava música às crianças. A uma certa altura, sentiu tudo um vazio. O sabor da vida era sabor de cinza. Viver era como comer cinza. Então veja, gente, que Deus tem um sabor, deve ter um sabor. Não é? Porque a vida tem um sabor. Quando você está contente, quando você está bem, psíquica, física, você se sente bem, não é assim, é? E ela é um sabor, a própria vida é um sabor. E outros tiveram experiência de morte. Pior ainda, não é comer cinza, é comer a morte. Sem morrer, pior é isto. Porque morre, acaba tudo. Vivo, permanece a morte. Então o problema, gente, vamos terminar com isto hoje. Vocês podem ver, é muito sério. Será que quando o Filho do Homem voltar sobre a terra, encontrará fé? Que nele está a vida, e fora dele nada se constrói. Que ele é a civilização, que ele é o futuro, que ele é a realidade. Mas para o orgulho mesmo de nós pobres, que não somos cientistas, etc., admitir que aquele homem de Nazaré, carpinteiro, gente, vamos ser claros, por isso somos sacerdotes, mandaram ele na cruz. Estou filho de Deus. Ele sabia muito bem que se falasse que era filho de Deus, era o próprio Deus. E eles tinham que o adorar. Eu sou blasfemo. Blasfema. Se declarar filho de Deus. Dá para vocês entenderem um pouquinho porque eu insisto tanto que tem que ir à igreja somente quem busca a verdade, não quem busca as coisas. Precisa ter o coração em busca da verdade, que na verdade nós realizaremos física, psíquica, mentalmente, afetivamente, tudo. E a verdade é o próprio Cristo.